Muito bem-vindos a mais uma aula e agora nós vamos falar sobre a cárie na prática. Você já viu como a cárie acontece, mas quando nós olhamos a estrutura dentária, se você observar, aqui tem uma foto com uma paciente com a boca aberta mostrando o arco inferior. Quando nós observamos essa estrutura dentária, o último dente lá atrás que apresenta esse manchamento pretinho, já começa a me ligar um alarme. Será que eu tenho cárie nessa região? Quando eu olho essa outra estrutura dentária, também tem um sulco pigmentado. Será que é uma cárie essa mancha preta? Mas quando você observa esta estrutura dentária aqui do fundo, que é neste elemento 47, que é o dente da boca da paciente do lado direito, mas quando você olha aqui na tela, ela está do seu lado esquerdo na tela. Ele não tem nenhum manchamento. Só que quando eu pego a radiografia, note o tamanho da mancha preta que nós temos nesse exame radiográfico que nós dentistas denominamos de radiolúcido. Enorme, gigante. Muitas pessoas chegam já a indicar um canal só de olhar pela imagem. Só que nós precisamos entender que esta não é a radiografia correta para a indicação. Antes, nós precisamos analisar corretamente e solicitar o raio-x certo, que eu vou te mostrar no próximo slide. Se você observar aquele último dente que tem a manchinha preta, tem uma cárie. Mas a mancha preta que nós enxergávamos no slide anterior, ela era muito menor quando comparada com toda essa mancha escurecida no dente 47, que é o dente que não apresentava nenhum manchamento. Agora, nesse outro slide, você consegue observar que a lesão já não está tão grande na estrutura dentária. E nós devemos entender a importância do raio-x correto para se fazer um diagnóstico correto de um tratamento endodôntico, de canal. Por exemplo, se nós observarmos nessa lesão, nós já temos uma distância da polpa para a lesão cárie. Antes de se indicar o canal, nós precisamos entender que se faz necessário fazer um teste de vitalidade pulpar, conforme eu ilustrei nesta outra fotografia. Então, nem tudo que parece é cárie. Nem tudo que eu enxergo como um ponto preto sinaliza que esteja tão amplo lá dentro. E às vezes aquilo que eu não enxergo pode ser um problema muito maior. A cárie não é mais considerada uma doença infecto-contagiosa. Hoje ela é reconhecida como uma doença crônica multifatorial, causada pelo desequilíbrio entre 3 fatores principais, que são eles: o consumo de açúcar frequente, a presença do biofilme dental não desorganizado, não escovado, não passado fio dental e a ausência de fatores protetores como o flúor. O flúor é o único mineral capaz de remineralizar o seu dente. Se a bactéria foi lá e amoleceu o dente, deixou ele poroso, deixou o seu dente amolecido, e se você não tiver o flúor em contato com esta superfície amolecida, não ocorrerá o processo de desmineralizou em virtude do ácido da bactéria, que quem foi o alimento para essa bactéria liberar esse ácido? O açúcar. Desmineralizou, se eu tenho contato com o flúor vai remineralizar, endurecer. Quando eu tenho a minha estrutura dentária, eu tenho hidroxiapatita nessa estrutura dentária. Quando entra em contato uma estrutura desmineralizada, que ficou opaca, mais rugosa, como nós vimos no vídeo anterior, quando essa estrutura entra em contato com o flúor, esse cálcio que ia sair recebe o flúor e se transforma em fluorapatita, uma estrutura muito mais dura. Estudos mostram que seus dentes entram em risco de desmineralização quando o biofilme entra em contato com esse açúcar mais de 6 vezes. Comer açúcar mais do que 6 vezes no dia, eu tenho um risco de desenvolver cárie. Isso ocorre porque a cada exposição do açúcar, esse pH desse biofilme, ele cai abaixo de 5,5, descalcificando essa estrutura e favorecendo o aparecimento de cárie. Se isso acontecer repetidamente, sem tempo de recuperação e sem proteção com flúor, o esmalte vai enfraquecer e vão surgir diversas lesões de cárie. Então, para você entender, para eu ter a cárie, eu preciso desses 3 fatores. O meu principal vilão não é a falta de escovação como nós aprendemos. O principal vilão é o açúcar. Quanto maior a frequência do açúcar, quanto mais você ingere açúcar, maior probabilidade de desenvolvimento de cárie você terá. Se você é uma pessoa procrastinadora de higienização, não consome açúcar, faz aquelas dietas low carb, você tem um risco muito reduzido a cárie quando comparada a uma criança, um adolescente ou uma pessoa que consome açúcar diariamente mais do que 6 vezes ao dia. Então nós precisamos entender, o grande vilão, ele é romantizado todos os meses.
meses, em campanhas de Natal, comprar um panetone, Páscoa, comprar um chocolate. Então nós precisamos entender que o grande vilão do fator cárie é o açúcar. Na verdade, nós temos diversos tipos de açúcar. O principal açúcar causador da cárie se chama sacarose, que são os açúcares encontrados nos doces que nós comemos rotineiramente. Agora eu vou mostrar para você que quando o paciente chega com cárie, nós resolvemos esse problema do paciente. Nós fazemos restaurações bonitas, nós devolvemos o suco corado, nós removemos essa cárie num processo de blindagem, sem ter contato com a saliva, com a boca, sem ter contaminação. Nossas restaurações duram muito, mas a nossa intenção não é falar para você do que nós fazemos. A nossa intenção é mostrar a você como evitar isso. A cárie é uma doença que pode se manifestar em diversos dentes da sua boca. Então, o que você pode fazer para prevenir isso? Controlar a frequência, a quantidade, o consumo de açúcar, manter uma higienização periódica. Além de manter uma higienização periódica, utilizar de recursos de cremes dentais que contenham na sua composição o flúor. Na próxima aula nós vamos falar sobre o tártaro. O tártaro nada mais é do que uma manifestação, também em virtude da falta de desorganização do seu biofilme dental, que agora você vai desenvolver um outro tipo de lesão. Vem comigo para a próxima aula.